Rádio Fapcom. Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom, são 6h15 e começa agora mais uma edição do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Carolina Costa, te acompanho até às 6h45 da tarde com as novidades da semana de política, saúde, esporte, comportamento e muito mais. Tenho aqui comigo o Nicolas Ramolo. Boa tarde, Nicolas. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvinte. Bom, e essa semana, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, autorizou que os juízes auxiliares do gabinete de Teori Zavascki prossigam com os trabalhos de delações premiadas. Até o momento, não foi escolhido outro relator para a Operação Lava Jato, decisão tomada também pela presidente do Supremo, Carmen Lúcia. O ex-presidente do Grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht, foi ouvido hoje pelo juiz auxiliar de Teori, Márcio Schiffler Fontes, em Curitiba. E no panorama de hoje você confere também. Ex-primeira-dama Marisa Letícia sofre AVC e está em coma induzido. Donald Trump assina ordem para a construção de muro na fronteira com o México. Ministério Público Federal pede prisão de Eike Batista. Uma reportagem sobre o Centro de Valorização da Vida. A previsão do tempo, a agenda cultural e as novidades do esporte. A voz do ouvinte. E essa semana perguntamos para você, ouvinte, com a morte do ministro Teori Zavascki, como você acha que a Operação Lava Jato será conduzida a partir de agora? Bom, o nosso ouvinte Walter Venâncio comentou: acho que o STF terá um grande desafio pela frente. A substituição do ministro Teori não será fácil, sofrerá uma grande pressão política, mas a ministra Carmen Lúcia certamente terá sabedoria em promover essa mudança sem acarretar atrasos na Lava Jato. E a ministra já está tomando providências com relação à Lava Jato. A decisão que permite prosseguir com o processo dará à ministra mais tempo para decidir que será o novo relator. Pelo regimento, há várias possibilidades sobre o relator, até um sorteio entre os ministros do Supremo. Essa semana, pelo menos 60 dos 77 executivos e ex-executivos da Odebrecht foram ouvidos em delação premiada. Política. A ex-primeira-dama, Marisa Letícia, esposa do ex-presidente Lula, sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico essa semana. Ela teve um rompimento de um aneurisma que já tinha há 10 anos, segundo o médico cardiologista da família, Roberto Calil Filho. Marisa passou por um procedimento de emergência que durou 2 horas e agora está em coma induzido. Ela passa por exames e, segundo o boletim médico, seu estado é estável. O empresário Eike Batista tem prisão preventiva acionada pelo Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Na manhã dessa quinta-feira, agentes da polícia foram realizar a prisão do empresário em sua casa, no Rio de Janeiro, mas ele não estava, o que faz dele foragido da Interpol. Segundo os advogados de Eike, ele está em Nova York a negócios. Ele é acusado de pagar mais de 50 milhões de reais em propina ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que está preso. Internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou ordem executiva que autoriza a construção de um muro na fronteira dos Estados Unidos com o México. Ele já mandou liberar verba federal para o financiamento da obra e diz que o México vai reembolsar os Estados Unidos. Trump estuda aumentar as tarifas de importação para produtos e remessas de dinheiro de cidadãos mexicanos, o que aumentaria a arrecadação de impostos pagos por empresas e mexicanos. Outra medida assinada por Trump foi o bloqueio de fundos às cidades americanas que protegem imigrantes sem documentos de deportação. Essa semana, o presidente também assinou decreto que tira os Estados Unidos da parceria Transpacífica, o maior acordo comercial do mundo, que unia 12 países. Intervalo e já voltamos. Rádio Fapcom, o som da comunicação. Panorama.
Rádio Fapcom. O som da comunicação. O comercial a seguir foi totalmente idealizado pelos alunos da Fapcom e realizado em nossos estúdios com finalidade estritamente acadêmica. Mãe, essa é a Ju, a minha namorada. Oi, Ju, tudo bem? Tudo. É a primeira vez que namora? Não, antes teve o Marcinho, ele era um gato e me enchia de roupas. Teve também o Gustavo, que adorava tirá-las. E o Júlio, que era... Que tal desapegar? Feira semestral de troca de vestuário. Mais informações no site www.feiradetrocadevestuario.com.br. Querido, vem cá. Você gosta mesmo dela? Então, filho, desapega. Fapcom, excelência reconhecida. Em 2017, comece sua carreira em comunicação. Estude na Fapcom. A Fapcom oferece cursos de jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda, rádio, TV e internet, fotografia, filosofia, multimídia e audiovisual. Vestibular 2017 Fapcom. Inscreva-se www.fapcom.edu.br. Fapcom, sua carreira em comunicação começa aqui. Rádio Fapcom. O som da comunicação. Panorama. Saúde. Em 2014, a Organização Mundial da Saúde divulgou um relatório onde o Brasil aparecia em 8º lugar entre os países com mais suicídios no mundo. No mesmo relatório, a OMS aponta que a 40 segundos uma pessoa comete suicídio. Os grupos que mais cometem o ato no Brasil são os menos escolarizados. Homens acima dos 59 anos, idosos e jovens, sendo eles crianças e adolescentes. O Centro de Valorização da Vida é uma associação civil fundada para ajudar as pessoas que pensam sobre isso, que estão tristes, com depressão e precisam de alguém para conversar. O CVV foi fundado em 1962 em São Paulo. Sem fins lucrativos, filantrópica e reconhecida como de utilidade pública federal desde 1973, ela presta serviço gratuito e totalmente voluntário. O objetivo é ajudar a quem precisa desabafar e conversar, sob total sigilo, prevenindo assim o suicídio. No Brasil, são cerca de 70 postos espalhados e 1 milhão de atendimentos anuais. O voluntário do CVV de São Paulo, Carlos Correia, fala sobre como funciona o atendimento. A pessoa, naquele momento, ela está muito fragilizada, ela precisa desabafar. Então, o voluntário faz um acolhimento e ele atende a pessoa nesse sentido, de diminuir aquela, é quase um pronto-socorro emocional, diminuir aquela tensão daquele momento de estresse que aconteceu em função do que a gente chama de uma gota d'água. Alguma coisa aconteceu ali que fez com que a pessoa passasse por aquela aflição momentânea, aquela angústia, e ela precisa então de uma ajuda para conversar. A partir daí, a pessoa então encaminhava, procurar ajuda de profissionais, né? O CVV é feito totalmente por profissionais e leigos na área da saúde mental. Nós não fazemos substituição de terapia, não fazemos nada disso, né? Sim. É um ombro amigo, acolhedor, como se fosse aquele confidente. A psicóloga e especialista em luto e prevenção do suicídio, Daniela Reis e Silva, em entrevista ao programa Contraponto em abril de 2016, pontua sobre a importância da identificação de um comportamento suicida. Quanto mais cedo a gente puder identificar um comportamento suicida, mais chance a gente tem de evitar um desfecho trágico, né? Porque, ao contrário do que
o preconceito social e a ideia das pessoas diz, né, os suicidas eles dão um sinal. Quem quer se matar não faz isso para chamar a atenção. Então são vários sinais que têm sido estudados pela psiquiatria e pela própria psicologia que podem levar a essa identificação de um comportamento suicida. Uma nova parceria do CVV com o Ministério da Saúde é promover um número de ligação gratuita para todo o Brasil. No momento, o projeto está em estudo e teste no Rio Grande do Sul, desde setembro de 2015. Desde então, o número 188 recebeu 300 mil ligações em 1 ano e meio. Outro projeto recente do CVV é o GAS, Grupo de Apoio aos Sobreviventes de Suicídio, para as pessoas que passaram pelo processo de suicídio e desistiram e familiares de vítimas que ficaram e continuam sofrendo. O suicídio é um assunto de saúde pública que precisa ser discutido por toda a sociedade. No site cvv.org.br é possível baixar cartilhas e folhetos que tiram dúvidas e auxiliam a quem precisa. Para contatar o Centro de Valorização da Vida, é só ligar no número 141 ou entrar no chat ou Skype do site que um voluntário estará disponível a ajudar. Reportagem de Carolina Costa. Cidade. O prefeito João Dória apagou os grafites do mural da Avenida 23 de Maio, que era considerado o maior mural de grafite a céu aberto da América Latina. Os murais foram pintados por cerca de 200 artistas há 2 anos, mas o novo prefeito decidiu deixar apenas 8 dessas obras na avenida, alegando que as outras estavam danificadas e pichadas. Depois da revolta por parte da população, Dória anunciou um projeto de grafites dos muros da cidade. Outra promessa de gestão cumprida foi o aumento das velocidades nas marginais Pinheiros e Tietê. Agora, nas pistas expressas, carros e motos têm velocidade mínima de 70 km por hora e caminhões foi mantida de 60 km por hora. Na pista central, na Tietê, carros e motos têm velocidade mínima permitida de 60 km por hora e máxima de 70. Já nas pistas locais, a velocidade vai de 50 km por hora a 60. A velocidade mantida de 50 km por hora são nas faixas ao lado das calçadas e corredores de ônibus. O governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, sancionou uma lei que determina a capacitação de professores e criação de normas para punir qualquer tipo de práticas machistas nas escolas. Com isso, as escolas da rede pública terão a obrigatoriedade de promover ações de valorização das mulheres e combate ao machismo. A rede de ensino também será responsável por campanhas educativas e realização de debates sobre o papel da mulher na sociedade, para que desde pequenos todos sejam educados sobre liberdade e equidade. Uma matéria da Rádio Agência Nacional EBC fala sobre um levantamento feito sobre vítimas de violência doméstica no Brasil. Confira. Um levantamento feito a partir da análise de 111 processos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro traçou o perfil das vítimas de violência doméstica e familiar. Segundo a pesquisa, a maioria está na faixa etária dos 31 aos 40 anos, é mãe e vive com os filhos. O objetivo do levantamento, realizado pelo Núcleo de Pesquisa em Gênero, Raça e Etnia da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, é refletir sobre a aplicação da Lei Maria da Penha por meio das medidas desenvolvidas pelo Projeto Violeta. Idealizado pelo Tribunal, o projeto oferece mecanismos de prevenção e punição para a violência doméstica e familiar contra a mulher, além de acelerar o acesso à justiça daquelas que estão com a integridade física e até mesmo com a vida em risco. Para a juíza auxiliar e coordenadora da pesquisa, Adriana Ramos de Melo, os números apontam para um resultado positivo do exercício do projeto. Ainda segundo ela, a análise do resultado servirá também para um aprimoramento do atendimento das vítimas pelo programa. O Núcleo de Pesquisa realizou o levantamento entre junho e setembro deste ano. A fonte para o mapeamento das informações foram 111 processos de violência doméstica, datados de 2015, em tramitação no primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher
localizado no Fórum Central. Uma das principais constatações é de que a violência de gênero incide sobre todas as classes sociais e em todas as faixas etárias, mas entre 31 e 40 anos encontra-se a maior porcentagem das vítimas, 29%. Do Rio de Janeiro, Lígia Souto. Tempo e temperatura. As temperaturas sobem na capital paulista nesse fim de semana, mas a chuva não dará muita trégua. No sábado, o dia será de sol, com muitas nuvens e pode chover a qualquer momento, durante a tarde e a noite. Máxima de 29 graus e mínima de 19. No domingo, a previsão de chuva também é à tarde, com máxima de 30 graus e mínima também de 19. Fapcom. E aqui no Panorama você também fica por dentro dos lugares turísticos de São Paulo no Pela Cidade. Hoje você conhece o Parque Vila Lobos. Pela Cidade. O parque foi projetado em 1987 e começou a ser implantado em 1989. A ideia era criar um parque em homenagem ao compositor Heitor Villa-Lobos. No começo da sua construção, foram retirados 500 mil metros quadrados de entulho e córregos foram canalizados. Hoje o parque é um dos mais visitados de São Paulo, com 5 mil pessoas durante a semana, 20 mil aos fins de semana e 30 mil em feriados. Fica localizado na Avenida Professor Fonseca Rodrigues, número 2001, no bairro Alto de Pinheiros, Zona Oeste. Tem 732 mil metros quadrados, com ciclovia, quadras, bosques, campos de futebol, aparelhos de ginástica e pistas de esporte. Lá você pode fazer a trilha de pedriscos chamada Vá pela Sombra e andar pelos principais bosques do parque. O Circuito das Árvores é uma passarela elevada que chega a ter até 3,5 metros de altura e proporciona uma vista da vegetação. Você também pode visitar o Orquidário Ruth Cardoso e o Ouvilas, espaço ao ar livre com bancos e espreguiçadeiras para assistir às apresentações musicais. O parque funciona todos os dias, das 5h30 da manhã às 7 da noite. Para mais informações, acesse ambiente.sp.gov.br/Parque Vila Lobos ou ligue 2683-6302. 2683-6302. Pela Cidade. E toda quinta-feira, às 6 da tarde, você pode curtir o Pela Cidade pelo site fapcom.edu.br/rádio. Cultura. Bom, e essa semana estreia nas telonas o filme Resident Evil 6, ou 6, o capítulo final, que conta a história da sobrevivente ao massacre zumbi Alice, que retorna para onde o pesadelo começou em Raccoon City. Você é fã do filme, Nicolas? Do filme eu não sou tanto, Carol, eu gosto mais do jogo, que o jogo é bem aclamado, apesar de os últimos lançamentos não terem sido o que os fãs queriam, mas saiu um jogo novo agora esse mês, que também muda um pouco, mas tá vendendo bem. Agora o filme faz um tempinho já que os fãs vêm reclamando, porque dizem que foge muito da história do jogo original e que também não é um filme muito bom, né? É um filme que deixa um pouco a desejar no lado de história, essas coisas. Parece mais que é um caça-níquel. Caça-níquel. E a atriz, que é bastante famosa no filme, ela veio pro Brasil, né? Sim. Na Comic Con. E acaba tendo bastante fãs, né, também. E todo mundo foi lá prestigiá-la no evento. Ah, sim. Apesar de
dizerem que não gostam, os fãs de verdade sempre vão lá pra prestigiar, né? É verdade. Bom, outro lançamento é o filme 4 Vidas de um Cachorro, que conta a história de um cachorro que morre e reencarna várias vezes na Terra e ele quer encontrar o seu primeiro dono, Ethan. Bom, o filme teve algumas polêmicas aí porque os produtores foram acusados de maus tratos ao cão que gravava o filme, o forçando a gravar cenas em água e várias outras coisas com um vídeo que vazaram na internet. O ator principal, que é o Dennis Quaid, disse que o vídeo que viralizou era uma montagem, mas é difícil de acreditar, né? É difícil, mas não se sabe realmente o que aconteceu. Provavelmente não é uma montagem, o ator tá dizendo aí que é só pra tentar amenizar um pouco a situação. Mas é complicado, porque é um filme que o público-alvo são os amantes de animais, amantes de pets. E aí aparece uma coisa dessa na mídia, o pessoal que gosta, tipo, fica com raiva, porque, pô, é um filme sobre isso e vocês estão maltratando os animais? É, um filme pra emocionar, pra falar de amor do humano com o cão. E a maioria das páginas e perfis que foram postando vídeo é justamente as páginas a favor dos animais, que defendem tudo. Então é complicado, porque é o público-alvo deles, que são essas pessoas, sim, e que certamente, provavelmente não irão ao cinema assistir. Sim, muitas pessoas estão pensando em boicotar o filme, E aí boicotando o filme acaba pra eles, porque a bilheteria é o que paga tudo, né? Sim. Infelizmente. Bom, e nesse fim de semana acontece aqui em São Paulo, na Liberdade, o Ano Novo Chinês. Essa é a 12ª edição do evento aqui em São Paulo, que reúne a comunidade asiática na cidade e também os admiradores e a cidade como um todo. Essa edição celebra o Ano do Galo e é a entrada totalmente gratuita. Você já foi lá na Liberdade, Nicolas? Já fui algumas vezes, mas nunca foi em dia de festa. Eu também não, mas todo fim de semana tem a feirinha. Sim. Lá na Liberdade. E todo fim de semana tem a feirinha e é já uma festa. Imagine, então, com o Ano Novo Chinês, que é super marcante pra eles, que todo mundo gosta de ir. Então não percam esse fim de semana lá na Liberdade. Bom, e um dos clássicos no cinema francês, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, vai ganhar uma homenagem na FENAC da Paulista. É a exposição Desvendando o Universo de Amélie Poulain, que relembra o longa do diretor Jean-Pierre Jeunet, com interpretação de 15 artistas diferentes, sob curadoria de Hugo Humberto Carmesim. A exposição só começa lá no dia 5 de fevereiro, mas tá todo mundo já comentando nas redes sociais, porque o filme tem mais de 10 anos, tem muitos fãs. Muitos admiradores. É um clássico do cinema cult. Amélie Poulain, desde que foi lançado, ele é considerado um cult. Então, pra quem é fã, é bem legal ir lá conferir, dar uma olhada, porque deve estar bem legal. Vai começar no dia 5 de fevereiro só e vai até o final de fevereiro. Então não tem um mês aí, a partir de fevereiro, para curtir no próximo fim de semana já com os amigos e a família. Sim. Esporte. E na última quarta-feira, no estádio do Engenhão, a seleção brasileira venceu a Colômbia no jogo da amizade por 1-0. O único gol da partida foi anotado por Dudu, jogador do Palmeiras, na segunda etapa. Na estreia da seleção em 2017, o técnico Tite só pôde convocar atletas que atuavam no futebol nacional e deu chance para muitos deles mostrarem serviço com a amarelinha. Com finalidade de arrecadar renda para as famílias das vítimas da tragédia da Chapecoense, o pré-jogo da partida teve muitas homenagens. Os sobreviventes Alan Ruschel, Neto, Fullman e o jornalista Rafael Hensel foram recebidos no gramado, onde o hino da Chapecoense foi tocado, e eles receberam muitos aplausos. Mais de 18 mil pessoas compareceram ao estádio, e a renda obtida foi de mais de R$1.200.000. O Panorama teve produção, roteiro e locução de Carolina Costa e Nicolas Ramolo, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2017. Agradecemos a sua audiência e até a próxima sexta-feira. Panorama. Rádio Fapcom. O som da comunicação.